Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Vanessa Frazão e hoje nós vamos falar sobre solidão, um assunto bem delicado, mas tão necessário. Pois é, o que seria a solidão, né? A solidão, ela é vivida por todo ser humano. O que seria a solidão? É viver de maneira solitária aquilo que só você consegue sentir. Então, por exemplo, se você está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento e de dor, você está sentindo tudo isso sozinha. Você está sentindo tudo isso de maneira solitária. Ou se você está passando por um luto na sua família, alguém que você perdeu, este luto, por mais que outros parentes estejam também sentindo, mas a sua dor ela é solitária. Porque só você está sentindo naquela proporção, só você está colocando um olhar diferente sobre aquela dor, só você está experienciando de maneira ali individual e particular aquela dor. Isso também acontece com as alegrias, os momentos que você vive de alegria, de felicidades, suas conquistas, elas também são, digamos assim, solitárias, porque só você entende o quanto aquilo era importante para você. Então você sente aquela alegria, às vezes o outro nem entende o tamanho da sua felicidade. Justamente por isso, por mais que você esteja rodeado de pessoas, você está sentindo aquela alegria, aquela sensação de vitória sozinha. Então, quando a gente entende que a solidão ela é algo natural do ser humano, né, que nós vamos viver ela no nosso dia a dia, nós trazemos uma percepção não tão dolorosa. Quando nós estamos em uma palestra, nós estamos ali acompanhando alguém que está falando, ou você até está na igreja assistindo uma pregação de um padre ou de um pastor, você está interpretando aquilo de maneira solitária. Você está sentindo aquilo, né? Só você está sentindo. O outro que está do seu lado, ele está sentindo, mas é do jeito dele. Ele está percebendo o mundo, observando tudo aquilo que está acontecendo, toda a movimentação, de maneira solitária, porque é ele que está sentindo, o outro não está sentindo na mesma medida e nem do mesmo jeito. Então, a gente tem que perceber, né, que isso faz parte e é natural, né, da nossa vida. Mas Deus entendeu a necessidade humana, né, e desde a geração do mundo, Deus viu que Adão precisava de uma companhia. Então, ele fez Eva para ser a sua companheira, porque Deus fez para que a gente vivesse em comunidade, entendendo a nossa necessidade humana de viver uns com os outros. E então, o homem tem, né, essa necessidade de estar com pessoas, por mais que ele seja introvertido. E mesmo sentindo o mundo de maneira solitária ali, só você tem aquela percepção sobre determinadas coisas, às vezes você diz, ninguém me entende, ninguém me compreende. E aí a solidão pode fazer sentido, porque só você entende como você entende, só você sente da maneira que você sente. Mas nós precisamos estar uns com os outros. O homem foi feito para isso, para estar uns com os outros. A pessoa que vive sozinha e isolada, ela tende a deprimir. Se ela entende, por exemplo, que a solidão, na maneira de sentir, ela é solitária, mas ela entende sua necessidade de estar com os outros, o seu sofrimento é amenizado. Então, para que a gente possa combater, digamos assim, o sofrimento da solidão, né, nós precisamos entender alguns conceitos que fazem toda a diferença na nossa vida. Viktor Frankl foi um grande psiquiatra e que ele é muito reconhecido até hoje, né, por suas obras e por os seus ensinamentos, né? Ele deixou vários arquivos e livros que contribuem muito com o nosso crescimento, para que a gente consiga, né, trazer mais significado para a nossa vida, né? E os seus livros muito conhecidos que falam muito sobre o sentido da vida. Ele tem uma história muito forte. Ele foi jogado em um campo de concentração e onde ele teve que fazer realmente do limão a limonada. E ele deixou grandes lições para nós. E uma das coisas que ele deixou foi trazendo, né, para nós é que
o ser humano, ele foi feito para amar, né? Nós temos que amar. Então, isso já seria algo, né, para que a gente conseguisse combater essa solidão. Ter a quem amar. Você, por exemplo, é casado, tem sua esposa, você tem seu marido, tem seus filhos. São as pessoas que precisam do seu amor. E é as pessoas em que você precisa amar. Seus amigos, seus pais, são as pessoas que você escolheu para amar. Foi as pessoas que a vida trouxe para você e fez delas família, né? E você, sim, precisa amá-las, né? E amar e ser amado é uma necessidade humana. Isso nem há como contrariar. Todo ser humano tem a necessidade de amar e de ser amado, né? Então, eu amo meu marido, mas ao mesmo tempo, você diz eu amo sem esperar nada em troca, né? Nós sempre falamos isso, mas nós queremos ser amados. Quem é que não quer ser amada? Quem é que não quer ser amado? Mas eu preciso dar, né? E o amor, ele é um verbo, né? E verbo é ação. Então, o amor requer muito esforço, muito cuidado, muita dedicação. Então, quando eu tiro o meu foco ali da solidão e paro de pensar nas minhas mazelas, eu trago algo muito forte, que é amar. E o amor, ele é capaz de curar qualquer coisa, inclusive a dor. Se eu tenho quem amar, né? Todo mundo tem alguém para amar, né? Seus pais, eu já falei, né? Seus amigos, seu marido, sua esposa, seus filhos. Isso já traz para a gente uma grande lição. Eu tô aqui para amar, né? E por consequência eu recebo esse amor também, né? Mas eu preciso me esforçar. E hoje em dia as pessoas têm preguiça eu tenho preguiça de me socializar, né? Tem preguiça de amar, né? E depois, quando a vida perde o sentido, elas não sabem por quê. Justamente porque não se esforçaram para amar quem merecia ser amado, quem deveria ser amado. O segundo ponto que Viktor Frankl fala em um dos seus livros é que nós precisamos servir a um ideal. É saber por que eu acordo todos os dias. Então, todos os dias você precisa saber porque você está acordando. Porque Deus me deu a vida. Tudo bem. Me deu mais uma oportunidade, né? Então, eu preciso saber direcionar a minha energia, o meu foco, a minha atenção para um ideal. E todo ser humano tem um ideal. Alguns chamam de propósito. Mas aí você pode me questionar, se questionar e dizer, mas qual é o meu ideal? Né? E a família, ela é um ideal. Não estou dizendo que só a família seja um ideal. Pessoas que prestam serviços, cuidando de outras pessoas, né? Além da própria família, né? O seu trabalho está em função de cuidar de outros, né? E isso é algo que é muito prazeroso para você. Você precisa acordar todos os dias sabendo que este é o seu ideal. É isso que te faz levantar da cama, é isso que te move todos os dias. Servir o mundo de alguma maneira. Então você precisa ter um ideal para que todos os dias você acorde sabendo por que você levantou, por que você precisa lutar, em busca ou em função daquele ideal. E o terceiro ponto que ele fala é que nós precisamos aceitar o sofrimento inevitável da vida, porque ele existe, ele é real. Um exemplo de sofrimento inevitável é a morte de alguém que você ama muito. Em algum momento isso vai acontecer, né? E nós precisamos aceitar o sofrimento, porque quando nós aceitamos a dor, que é inevitável, né? A gente também ameniza o sofrimento, porque não há o que fazer e a gente não reluta contra aquilo. Então, se eu tenho isso muito forte em mim, se eu sei que eu preciso aceitar aquela dor, assim como Viktor Frankl aceitou o sofrimento lá naquele campo de concentração e que ele precisou, né, fazer do limão a limonada, né, dá sentido mesmo diante de uma situação tão terrível que era. Nós precisamos, diante da dor, diante de uma doença, né, diante de uma perda, nós precisamos aceitar essa dor que é inevitável, né, e
viver em função de algo muito maior, que é além da dor, né? Que é o amor. Então, quando a gente coloca esses 3 pontos bem alinhados, bem ajustados na nossa vida, tudo faz mais sentido, né? A nossa vida tem mais sabor. Não significa que a vida será fácil. Quem disse que é? Mas, se a gente buscar recursos para facilitar, né, para trazer sabor à vida, para torná-la mais alegre, mais gostosa de viver, né, mesmo diante dos sofrimentos inevitáveis da vida, a gente vai conseguir viver de maneira mais leve, a gente vai conseguir superar mais fácil as nossas dificuldades, e isso faz toda a diferença. Então busque entender que a solidão faz parte da vida, né? Que você vai sentir o mundo de maneira solitária e tá tudo bem. As pessoas sábias, elas conseguem tirar ali da dor algo positivo, né? Então que a gente possa ser sábios, que a gente consiga lidar com os momentos de solidão, que eles são reais e que eles fazem parte da nossa vida. Quando você morre sozinho, né? Ninguém quer ir com você, por mais que eles te amem, ninguém vai. Então faz parte da vida. Mas também fomos feitos para socializar, para estar uns com os outros, para conviver com pessoas, para trocar energias. E isso traz o quê? Algo chamado equilíbrio para a nossa vida. Deixe um comentário aqui, falando sobre algo que possa até complementar esse vídeo, que eu vou fazer questão de responder cada um de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.